Boa noite com muita alegria, glória a Deus, povo abençoado, glória a Deus. Começa agora a luz da palavra, sejam todos muito bem-vindos, glória a Deus pela vida de todos vocês. Que dia hoje extraordinário, né? Dia de propósito da família, dia de estarmos no altar do Senhor clamando pela nossa família 3 vezes ao dia. Então hoje é um dia mais que especial, né? Dia de propósito é sempre algo extraordinário, ainda mais o propósito da família, né? Então nós tivemos aí áudio às 6 da manhã, nosso apóstolo trazendo uma palavra, depois ao meio-dia nosso apóstolo, e agora às 18 comigo fazendo encerramento, né? Glória a Deus aí. Amanhã tem muito mais. Se você não conseguiu ou não participou, fica atento nos propósitos da Hebron, né? Todo propósito da Hebron a gente divulga no programa, divulga também no Facebook, no nosso grupo. Se você não tem ainda o telefone da igreja, o WhatsApp da igreja é o 11 970 13 8161. Repetir, 11 970 13 8161. Então toda a programação da Hebron você acompanha aí pelas redes sociais, e se você quiser participar, tem um link aí que a gente deixa sempre disponível também no nosso grupo do WhatsApp. Então você pode chamar a gente no WhatsApp aí para participar, amém? Então fica atento aí, semana que vem tem propósito dos Salmos, né? Então essa semana tive relógio de oração semana passada, essa semana a propósito da família começou hoje, quarta, quinta e sexta. Semana que vem, quarta, quinta e sexta, propósito do Salmo. Então não fica de fora, não esqueça de ficar atento, ligadinho aí na programação da Hebron, amém? Bom, pessoal da rádio, boa noite com muita alegria. Quem não conhece aí, pessoal do Facebook, não tem o aplicativo da rádio, baixa o aplicativo da rádio, tem muita novidade. Nosso apóstolo hoje comentou pela manhã, nós vamos ter o nosso canal, né, estreia dia 20, canal a TV Hebron, né, nós somos pioneiro aí também nisso, glória a Deus, né, totalmente virtual. Nós vamos ter o nosso canal por aplicativo. Então nós somos os primeiros aí a ter essa TV por aplicativo. Então dia 20 estreia aí, fica atento, você já pode baixar. Quem tem sistema Android já pode baixar. Baixa lá, não está disponível ainda para você ver nada, mas a partir do dia 20 você entra lá em Hebron, né, Igreja Apostólica Internacional, você vai baixar o aplicativo no seu celular. E a partir do dia 20 começa a transmissão por lá também. Olha que novidade, né? Agora quem tem iPhone ainda não, né? Como eu vou ter que esperar um pouquinho mais. Mas o aplicativo da rádio, você baixa o aplicativo super leve também, não consome muito espaço, né? Do celular, às vezes as pessoas ficam preocupadas com espaço, memória, né? Não tem problema. E na transmissão, se você tiver pela rádio, consome menos dados móveis porque não tem vídeo, só o áudio. Então vale muito a pena. Baixa o aplicativo aí para que você possa acompanhar toda a programação da igreja. Amém? Glória a Deus. Bom, não esqueça de divulgar, não esqueça de compartilhar para que a palavra possa chegar, a programação da Hebron possa chegar a todos que precisam. Então compartilhe e vai chamando o pessoal que começa agora a ouvir a palavra, amém? Deixa eu falar outra coisa importante. Segunda a sexta-feira, nossa programação. Segunda a sexta, Alimento Diário das Nações, 7 horas da manhã. Então antigamente era um pouco mais tarde, né? Esse ano o senhor mudou o horário, então começa às 7 da manhã e vai até umas 8h30, mais ou menos aí, 8h30, 15 para as 9. Então 1 hora e meia de programação, tranquilinho para você já sair para o trabalho alimentado espiritualmente, amém? Tem muita gente que vai ouvir no trânsito, outros já estão no trabalho, enfim, mas você tem aí a disponibilidade, a maioria do pessoal começa às 8 horas, 8 horas já estamos no finalzinho praticamente, ou mais da metade da administração, então dá para você acompanhar, chegar no serviço aí tranquilamente, amém? Segunda e quarta, estamos juntos na luz da palavra à noite, né? 7 horas da noite, nosso encontro marcado. Então, quando tem relógio de oração, né? Acaba o relógio de oração, eu já estou entrando no ar aí. Né? Hoje não, porque é o propósito mais curtinho aí. Domingo, nós temos o culto da família, né, pessoal? Não podemos esquecer que domingo às 10 horas da manhã, culto da família. Então, venha participar com a gente também do culto da família do domingo a partir das 9, aliás, 10 não, 9 horas agora, né? Tem sido às 9, ficou muito melhor, porque a gente termina mais cedo, termina antes do meio-dia, então para quem vai almoçar em família ou vai ter algum compromisso, você participou do culto de manhã, entregou sua primícia no altar do Senhor, depois você fica com o dia totalmente livre. Pode ter comunhão com a tua família, enfim. Então tá bem mais prático, que não der 11 horas, 11h15 já terminou o culto, olha que maravilha, né? Então até para quando tem os propósitos também, depois você fica mais livre aí, legal? Então essa programação da Hebron, tem, a nossa apóstola já anunciou, vai começar o Prefiro Crer, né? Então nós vamos divulgar o horário certinho para vocês aí, fica atento porque vai ter muito testemunho, tem muita gente para contar testemunho, daquele que viveu, né, na Hebron, aí olha cada história, cada situação que vocês não acreditam. Aí você fala, poxa, mas nesse momento de pandemia, a pessoa viveu tudo isso? Pois é, no momento de pandemia viveu tudo isso, então tem muita coisa para você acompanhar
Eu prefiro crer. Lembrando que ele é por temporada, né? Então começa a temporada, depois termina, vem outra temporada. Esse ano ainda não teve, nós tivemos no final de ano, né? Falando sobre no Jantar dos Valentes da Trindade, foi gravado aí vários. Aliás, foi um dia inteiro de testemunho, né? Esse ano eu não sei qual que vai ser o jantar, né? Mas nós vamos ter o Prefiro Crer que começa agora esse mês ainda. Amém? Glória a Deus. Lembra que esse mês é aniversário da nossa apóstola, né? Então, muita novidade aí. Já temos novidade de canal, temos novidade de uma série de coisas. Então, fica atento aí que na Hebron você não perde nada. Amém? Glória a Deus. Abra a Bíblia de vocês. Jeremias capítulo 26. Boa noite, apóstolo Fabão. Boa noite, com muito amor e alegria. Glória a Deus. Boa noite a todos aí. Glória a Deus. Glória a Deus, começa aí. Nós somos no capítulo 25, nós terminamos na segunda-feira, né? Falando sobre os 70 anos de cativeiro. Não deu pra gente avançar muito, mas hoje acho que a gente consegue andar bem aí. Eu tô adiantado aí, os capítulos são mais curtinhos aí. Vamos ver se a gente anda um pouco mais aí na Bíblia. Bom, hoje fala sobre Jeremias ameaçado de morte. Bom, Jeremias, né? Quando que ele não foi ameaçado de morte? Jeremias passou por várias situações, ameaçado de morte não foi uma vez só, foi mais de uma, né? E aprisionado também, como a gente viu aí. Então, no capítulo 26, vamos ler do 1 até o 6, que diz assim: No princípio do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que venham adorar a casa do Senhor todas as palavras que eu te mando e lhe digas. Não omitas nenhuma palavra sequer. Bem pode ser que ouçam e se convertam, cada um do seu mau caminho. Então me arrependerei do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade de suas ações. Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor: se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei, que pus diante de vós, para que ouvisse as palavras dos meus servos, os profetas, que começando de madrugada vos envio, posto até aqui e não me ouvistes. Então farei que esta casa seja como Siló, e farei dessa cidade maldição para todas as nações da terra. Bom, até aí. Aqui a gente já vê, interessante nessa passagem, porque aqui nós estamos no capítulo 26. Olha quantas coisas a gente viu aí, falando, quantas oportunidades o povo teve, e aqui você vê que o profeta, o Senhor fala para ele conversar, chamar todas as cidades de Judá, todas as províncias ali de Judá, para que ele chamasse o povo, para o povo se arrepender do mau caminho que tinham feito. Então o Senhor dando mais uma oportunidade para que eu me arrependa do mal que irei fazer para vocês. Então o Senhor dando mais uma oportunidade para o povo. E é lindo e maravilhoso, por quê? Porque a gente sabe que o Senhor dá várias oportunidades para a gente. Às vezes a gente fala, poxa, mas parece que a gente tem a impressão de que o Senhor não... olha a situação que eu estou vivendo. E a gente vai ver que, se a gente parar para prestar atenção, vai ver que o Senhor falou com a gente várias vezes. Muitas das vezes, inclusive, através do profeta. Você vai para a igreja, pede uma palavra. A palavra sai, você não presta atenção. Aí vai uma, vai duas, o Senhor está falando, olha, sai desse caminho. A administração, a gente acha que é para o vizinho, nunca é para nós, principalmente quando é exortação. Quando é bênção é para todo mundo, mas quando é exortação é sempre para o vizinho. Então, lá a palavra está sendo ministrada, o Senhor ninguém fala o nome de A ou de B. Na realidade, cada um entende aquilo que o Senhor está falando com você. Agora, a gente não quer entender, o raio dos comichões nos ouvidos aí, não quer entender, sabe que é para a gente, mas não quer entender. Por quê? Porque a palavra às vezes não é boa. Boa sim, para aquilo que você quer ouvir, como os falsos profetas aqui profetizavam aquilo que o povo queria ouvir. Então você vê que o Senhor, ele fala uma, ele fala duas, ele fala três, e muita gente não dá ouvido. Então quando chega o dia da calamidade, quando chega o dia da seca, a gente acha o fim, porque parece que Deus, por que eu estou vivendo tudo isso? Às vezes tinha um outro caminho para você, o Senhor falou, só que quis esse caminho, não quis. Então aqui mais uma vez você vê que o Senhor está dando oportunidade para que o povo se arrependesse do mau caminho. Então, só que veja, o profeta vai chamar todo mundo e fala, olha, se arrepende do mau caminho. Quer dizer, existe um caminho mau. Se o profeta está falando isso, é para na hora parar e vamos se examinar. Hoje, como é que é? Eu estou trazendo isso para o dia de hoje. Como é que eu faria? Vamos examinar. Se está trazendo uma exortação, vamos pegar o programa do Alimento Diário das Nações, que a bispo faz nossa apóstola faz todas as manhãs. Se está trazendo uma palavra de exortação, eu vou ter um conceito com o Senhor, porque alguma aresta tem. Às vezes você pega, eu vou pegar o exemplo de hoje, tá? Hoje falou sobre o quê? Sobre Baal, falou sobre os postes ídolos, falou sobre Azera, falou sobre tudo isso que é habilitado.
né? O espírito de Jezabel, a prostituição, e deu vários exemplos. Só que quando fala no contexto, e sempre a nossa apóstola dá vários exemplos, porque envolve muitas situações. E aí você fala, mas eu não estou envolvido com tudo isso. Não, você não está de fato envolvido com tudo isso. Mas tem um pezinho, tem uma situação ali que você se deixou levar. Então, se está falando de um conserto, pega essa área que às vezes você ainda não conseguiu, né, se limpar por completo e tem um conserto com o Senhor. Se limpa de tudo isso, para quê? Para que o Senhor possa fazer. Então, eu estou fazendo a analogia com a palavra de hoje. Então, se a gente pegar aqui Jeremias, se está vindo o profeta está falando, olha, se arrepende do mau caminho, é porque existe um caminho mau. Então, para um está fazendo, no caso daquela época, um está entregando adoração a Baal, o outro está entregando o filho para Moloque. Mas eu não entreguei meu filho para Moloque, mas está adorando a Baal da mesma forma, está adorando a Azera da mesma forma. Pega os postes ídolos lá e fica se encurvando. Então, o que acontece? Eu tenho que me arrepender desse mau caminho. Para quê? Para que pudesse ter um conserto. Então, a limpeza é importante por conta disso. Então, Deus enviou Jeremias à porta do templo, porque queria levar à nação uma verdadeira conversão. O próprio Deus tinha esperança de que aquele povo se arrependesse, então ele também mudaria o seu decreto. Então, uma oportunidade para o Senhor mudar um decreto. Então, o Senhor deu uma oportunidade para o povo? Deu uma oportunidade para o povo. O povo aproveitou da oportunidade? Não. E olha que o povo tinha tudo para mudar se olhasse o que aconteceu com os irmãos, povo de Israel, aqui no caso Judá. Mas o que eu acho que foi uma das maiores dificuldades, e é relatada várias vezes pelo povo de Judá, eles muito se aproveitaram de uma situação que, como eles escaparam, quando aconteceu o cerco, quando aconteceu o problema da Síria invadindo e dispersando todo o povo lá, no caso do cativeiro assírio, com o povo de Israel, como eles conseguiram se livrar dessa situação, o que eles entenderam? Pelo que a gente lê em várias passagens, eles se vangloriavam pelo fato de eles estarem em Jerusalém e que por conta do templo nada acontecia com eles. Então, muito provavelmente acharam que, não precisa consertar, a gente está sempre livre porque o templo está aqui. Só que olha o que aconteceu. Só que ainda que estivesse no templo, a questão não é só o templo. Eu preciso ter a presença de Deus. Não adianta você ir para a igreja, mas e aí? E o Espírito Santo está com você por quê? Porque você continua fazendo tudo que fazia de errado. Então não é só estar em igreja, eu preciso ser igreja. Então nós temos aqui a arca. A arca nós vimos na casa de Abinadab. Abinadab ficou lá quase 20 anos. Não aconteceu nada. Na casa de Obed-Edom ficou 3 meses, fez a diferença. Por quê? Não era só a arca, existia a presença de Deus. Obed-Edom entendeu que era a presença de Deus. Abinadab não. Virou um móvel qualquer. Então era apenas uma arca, não tinha a presença de Deus. Então quando a presença de Deus entra na tua casa, ela tem que transformar a tua história. Entendeu? Então o que acontece aqui? O povo precisava se arrepender. Só que eles achavam, pelo que a gente vê alguns profetas ministrando, que eles estavam seguros pelo fato de estar em Jerusalém. Então é muito sério isso. Siló, como fala aqui, não ficava longe de Jerusalém. O povo poderia ver os efeitos das calamidades na cidade por parte dos filisteus, como aconteceu em 1050, lá antes de Cristo. Uma destruição que sobreveio, embora tivesse sido esse primeiro local iminente de Jerusalém, embora o templo de Deus estivesse no local ali, iria acontecer. Quer dizer, mesmo estando o templo naquela época ainda em Siló, houve destruição por parte dos filisteus. Não levaram a arca? Lembra com o profeta Samuel? Que os filisteus roubaram a arca, levaram lá para a casa de Dagon, que era o deus deles, colocou lá a arca de frente de Dagon caiu, coisa tal. Estou lembrando dessa passagem? Então, os filisteus ali fizeram tudo aquilo. E agora, o povo estava ali, achava que o templo, a situação era a mesma. Lá era a arca, agora era o templo. Só que profanaram lá, fizeram o quê? Não deram importância. Os sacerdotes, filhos do profeta Eli, estavam fazendo o que queriam. Lembra dessa passagem? Então, o que acontece? Aqui o povo estava adorando outros deuses, estavam tudo daquele jeito. Então, ia destruir mesmo, como o Senhor falou. Como houve com Siló, ia fazer com o templo também. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo refere-se a toda a assembleia dos adoradores. Os líderes religiosos responsáveis por supervisionar o templo consideravam que as palavras de Jeremias fossem blasfêmia, porque ele falava da destruição daquele edifício. Então, novamente, o que acontece aqui nesse capítulo? O povo achava que Jeremias estava blasfemando. Olha aqui o que eu acabei de falar para vocês sobre Jerusalém. Por quê? Porque eles achavam que não tinha como destruir o templo, que jamais o Senhor ia destruir o templo. Então parecia ser algo que ele estava falando que era um falso profeta, quando na realidade ele era o único profeta falando verdadeiramente aquilo que o Senhor tinha determinado.
Diferente do profeta Ezequiel, que ficou inclusive mudo por um tempo. O Senhor fala para ele, ó, você vai ficar mudo, mas o que eu te falar, você vai falar. Então você vê que ele faz, se você pegar o livro, você vê que ele faz muitos gestos, desenhos e coisa e tal. O profeta Jeremias já foi logo na lata, né? Até porque Ezequiel foi levado ao cativeiro e a gente viu que Jeremias não foi, né? Não foi levado para a Babilônia. Nós vamos ver ao longo dos capítulos. Então é muito importante. O profeta Jeremias falou aquilo que precisava ser falado. Só que como ele falava da destruição do templo, então acharam que ele estava o quê? Blasfemando. Então o povo rejeitou a profecia de Jeremias e intentou matá-lo. Ah, você está falando que vai destruir o templo, coisa e tal, então tudo bem. Você está blasfemando, nós vamos matar. Lembre-se que era só mais um na fila para querer matar o profeta Jeremias. Todo o povo, naquela época, a grande maioria, né, contaminado pelos falsos profetas, queria matar Jeremias. Ninguém queria aceitar a profecia dele, né? Ainda mais falando que você vai ser aprisionado na Babilônia, né? As palavras de Jeremias foram levadas aos príncipes, os administradores reais e oficiais do reino, que foram até a Porta Nova para realizar um inquérito oficial. Então isso chamou, né, toda a nata para poder resolver o problema daquilo que para instaurar um inquérito contra Jeremias. Para quê? Para que pudesse ter argumentos para matar ele. Nós vimos aí no capítulo 20, nós vimos que quase mataram ele lá, né? Os profetas e sacerdotes apresentaram acusações contra Jeremias, pedindo a sentença de morte por ele ter falado contra Jerusalém. Então, da mesma forma que fizeram lá, Zedequias lavou as mãos, né? Não vou me meter nesse negócio, deixa para lá. Só que agora o que acontece? Novamente aperta a situação para ele. Então começam a fazer acusações e queria que desse uma sentença de morte contra ele. Lembra? Essas passagens aqui onde você vê as acusações com ele, a forma como Zedequias lava as mãos, lembra muito a história de Jesus, quer dizer, queriam achar alguma condenação. Só que aqui o povo até então tinha uma palavra que a condenação era, ele está falando algo que não é verdadeiro, né? E Jesus lá, não, vocês estão falando que eu sou rei dos reis, eu não falei nada. Você está dizendo, ele fala, você o diz. Então ele simplesmente, o que está dizendo, vocês estão fazendo, e lá tem toda uma história. E aqui você vê que o que acontece, se pegaram sobre uma palavra que ele disse, que Jeremias falou, mas ele estava falando aquilo que o Senhor tinha determinado, né? Então o que acontece? Os profetas sacerdotes apresentaram então essa petição pedindo para que ele fosse morto. Jeremias convocou a assembleia a melhorar ou corrigir seus maus caminhos e ouvir a voz de Deus. Você imagina, aquilo que já estava duro o que ele estava falando, ele fala para a assembleia, vocês têm que corrigir o mau caminho de vocês. O profeta falou, mandou recado para quem tinha que falar, não poupou ninguém. Você vê que é um profeta que falou não só com o povo, mas falou com reis. Falou com autoridades importantes. Aqui você vê que ele pega a assembleia toda e fala no meio de todo mundo. Você imagina, estou querendo condenar o cara se levanta lá no meio do tribunal e fala, ó, vocês pegam esse mau caminho que vocês estão indo aí. Eu acho que o povo levantou, quem está sendo julgado aqui é você, não somos nós. Mas era mais ou menos o que ele fez. Ele pediu para que o povo corrigisse o caminho e ouvisse a voz de Deus. Aqui fazendo a referência à aliança divina e as palavras proclamadas por Jeremias. O quê? Para que eles respeitassem a aliança. As palavras divinas, nada mais é do que respeitar a aliança do Senhor. Mantido cativo pela multidão hostil, Jeremias advertiu o povo a não cometer o pecado de derramar sangue inocente. Então, logicamente, se referindo ao sangue dele, era um sangue inocente, ele não fez nada. O profeta já havia acusado os líderes de Jerusalém contra esse erro por sacrificarem crianças no Vale de Inom, que é lá como o próprio rei Manassés fez, entregando o Vale de Inom, onde eles entregavam oferta para Moloque, né? Onde eles entregavam como oferta crianças, né? E aí você vê que muitos pais matavam os filhos, como o rei Manassés matou o próprio filho e entregou em holocausto a Deus Moloque no Vale de Inom. Então aqui ele falou, da mesma forma que vocês fizeram lá, vocês estão fazendo da mesma forma comigo. Entregaram lá sangue inocente, criança sangue inocente, e agora iam fazer a mesma coisa com ele. Ele pede para parar com essa entrega, né? Sentenciar o profeta de Deus à morte resultaria em julgamento ainda maior, acrescentando as outras ofensas do povo contra os céus. Então, quer dizer, entregar o profeta, matar o profeta, além de tudo que já tinham feito, era ainda maior a situação. Isso aí ia aumentar ainda mais. O julgamento do povo já estava do jeito que está, ainda matar profeta. Quando você vê que matou o profeta? Jezabel, né? Jezabel não estava matando o profeta? Aí Obadias, que era servo lá, servia a copa lá, mordomo, foi lá e começou a separar
profetas lá de 50 e 50 e conseguiu resgatar 100 profetas lá e alimentou com pão, camarada, pão e água. Tanto que ele fala para Elias, você não ouviu dizer que eu guardei alguns profetas aí, mas se isso aí chegar na boca de Acabe, lá no ouvido de Acabe, eu estou morto. Ele fala, porque o profeta fala para ele, vai lá, fala para Acabe que eu já estou indo. Ele falou, indo não, você vai comigo. Se você não for comigo, ele vai me matar. Você não está sabendo? E aí ele começa a contar a história, mas aí o profeta, né, faz todo para vocês lerem lá a 1 Reis 18. A defesa de Jeremias foi aceita pela multidão, apesar de objeções dos líderes religiosos. Apesar de tudo, ainda tinha gente que ouvia ele e aceitou as objeções dele. Mas olha só quem que não aceita, justamente os líderes religiosos. Quer dizer, isso cada vez mais a gente vai ver que falar a palavra de Deus, a gente sempre fala que é muito mais difícil pregar na casa da gente, ou seja, para os nossos, não é? Famílias é difícil porque as pessoas têm a rejeição. Até porque não entende que você é uma pessoa transformada, que é uma nova criatura. Você imagina e fala, você virou pastor agora, então naquela igreja todo mundo vira pastor. É mais ou menos assim que o povo fala, a família fala dessa forma. E a gente vê que Jesus fala que era difícil pregar para os seus, não fala? E aqui a mesma coisa era Jeremias, era difícil. Os próprios profetas, aqueles que tinham por obrigação, não estavam crendo no profeta. Né? E aí, mas o povo ainda aceitou todo o inquérito que foi falado lá, aceitaram a situação. Após a audição judicial de Jeremias, um dos anciões, em meio ao povo, citou precedente do profeta do 8º século, que era Miqueias, né, o profeta, o Morazita. No reinado de Ezequias, Miqueias havia anunciado a destruição iminente de Jerusalém pelos assírios. No entanto, pelo fato de Ezequias e os habitantes da cidade terem se arrependido, o lugar foi poupado do ataque do exército assírio sobre o comando de Senaqueribe. Então, olha aqui o que foi falado. Importante essa passagem, porque aqui foi falado o quê? Olha, estão lembrados lá, o profeta Miqueias fala assim, estão lembrados lá do rei o rei Ezequias? Lembra que quando invadiu a Síria foi lá, Senaqueribe queria levar também Jerusalém, da mesma forma que fez com Israel, mas o povo, ele chamou o povo se arrepender e a sentença foi mudada. Então olha o que o camarada lembra aqui e começa a falar. Ou seja, estava dando mais um recado para o povo, se arrepende do mau caminho, vamos clamar ao Senhor, e o Senhor vai fazer a mesma coisa que fez lá atrás. E era aquilo que o Senhor já tinha começado no começo do capítulo 26, falando com o povo. Né? Isso aconteceu em 701 a.C., essa situação de Senaqueribe. A execução do profeta Urias. Urias, cujo nome significa o Senhor é a minha luz, era de Kiriat Jearim, cerca de 24 quilômetros de Jerusalém, assim como Jeremias. Urias profetizava em nome do Senhor, fazendo julgamento contra Jerusalém. Quando Jeoaquim e seus administradores ouviram as declarações de Urias, procuraram atacar o profeta blasfemador que escapou para o Egito. Então ainda tentaram matar ele, ele escapou, correu para o Egito. Como Jeoaquim era rei vassalo de Neco do Egito, isso foi no tempo em que Neco do Egito invadiu lá e colocou esse rei vassalo aí, que é o rei Jeoaquim. Foi lá, inclusive mudou o nome do camarada. Naquela época o Egito tinha muito disso, de mudar o nome das pessoas. Lembram que quando chegou lá Sadraque, Mesaque e Abednego não era esses nomes deles, Daniel, né, não era o nome deles. Você vai ver que tem todo o nome, eles mudam o nome. Até José do Egito, não é? Lembra que foi mudado o nome dele? A mesma coisa. E aqui o que acontece? Ele mudou, colocou um vassalo lá. Vassalo por quê? Porque obedecia às vozes do rei Neco. Né? Tudo que o cara podia fazer era um ventrículo lá, um papagaio de pirata, como a gente fala hoje. Né? Colocou esse rei vassalo que prestava conta tudo para o Egito. Então foi lá, colocou o cara no lugar e ainda mudou o nome dele. E aqui esse profeta Urias tenta fugir e vai justamente para o Egito. Então, como Joaquim era esse vassalo do Egito, Urias foi extraditado e executado. Foi levado para lá para o Egito e foi executado. Eunatã, filho de Aquibor, estava entre os príncipes da corte de Joaquim, que ouviram a leitura do primeiro rolo das profecias de Jeremias e protestou contra Joaquim, que queimou o rolo. Olha o que esse camarada fez, nós vamos ver depois mais detalhado no capítulo 36. Ele queimou o rolo. Nós vimos também em 2 Reis essa passagem. Olha o que esse rei fez. Ele queimou o rolo, ou seja, as escrituras. Presta atenção o que esse camarada fez. Jeremias foi escolhido para o Aicã,
filho de Safá, que juntamente com seu pai serviu como escriba na corte de Josias, quando o livro da lei foi encontrado no templo. Nós vimos lá em 2 Reis, capítulo 22. Ele servia lá quando foi encontrado o rolo, mandou ler o rolo, preparou toda uma cerimônia. Não sei se vocês vão lembrar quando eu ministrei essa passagem. Faz toda uma cerimônia, começa a fazer uma limpeza importante, porque o rei Josias, ele fez uma limpeza. O rei Ezequias, ele fez limpeza também. Só que Josias fez uma limpeza geral, prestou culto ao Senhor, celebração da Páscoa, né? Porque o que ele fez? Lá ele fez o seguinte, houve uma limpeza geral. O rei Ezequias não. Quando foi no dia de fazer a celebração, ele permitiu que algumas pessoas contaminadas viessem. Então o rei Josias é completamente diferente. Fez realmente uma limpeza geral. E ele achou o rolo e fez tudo isso, né? Então o irmão de Aicã, Gemárias, também se opôs ao fato de Joaquim ter queimado o rolo original de Jeremias. E esta família fiel que apoiou Jeremias foi fundamental para preservar a sua vida, a vida do profeta. Então, uma família que ajudou muito o profeta aqui também se indignou com aquilo que o rei tinha feito, esse rei vassalo. Amém? Capítulo 27. Os canzis simbólicos. Canzis, antes que alguém tenha dúvida, é aquele negócio que coloca aquelas cangas lá, coloca na cabeça do gado, né? Então coloca no pescoço lá para poder andar em conjunto aí. Vamos ler do 1 ao 3. Até fala aqui, ó. O jugo no pescoço, tá? No princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio da parte do Senhor esta palavra a Jeremias. Assim me disse o Senhor: faze correias e canzis e põe-nos ao pescoço. E envia outros ao rei de Edom e ao rei de Moabe, ao rei dos filhos de Amon, ao rei de Tiro, ao rei de Sidom, por intermédio dos mensageiros que vierem a Jerusalém ter com Zedequias, rei de Judá. Então ele manda construir, fala para o profeta Jeremias colocar aquilo no pescoço, para quê? Para que pudesse servir de exemplo, tá? Um exemplo simbólico ali, mostrando o que significava. E manda recado para todo mundo aí, para todos esses povos que muitos, inclusive, era contra o povo de Judá. Mas que Tiro, por exemplo, foi aliado de Judá por muito tempo. E Tiro era uma cidade, a gente vai ver, tem um relato bíblico dela, que fala sobre o mercado. Eu acho que é a única passagem bíblica que tem, depois eu vou ministrar para vocês, que passa uma riqueza de informações do que era o comércio naquela época. E aí começa a falar, porque essa cidade, eles se gabavam por ser uma cidade formosa, um ponto de entrada de mercadorias estrangeiras. Então, era como se eles tivessem um depósito grande, um grande depósito, e toda a mercadoria era colocada lá. E lá eles iam negociando com todo mundo que vinha. Então o camarada ia comprar uma coisa, trazia outra. Você não tem dinheiro, o dinheiro que era naquela época, né? O dinheiro forte era o quê? O cara produzia. Então o cara produzia, o cara tinha grande gado, o cara trazia gado. Ou tinha pedras preciosas, trazia. Ou tinha bálsamo. Então era um grande comércio. Eles se gabavam muito, esse povo de Tiro. A gente sabe que até Davi fez aliança com eles na época da construção. Precisou de madeira, precisou de algumas situações. Então um povo complicado. Canzis e jugos são barras ou vigas de madeira presas ao pescoço de dois bois com tiras de couro. Então, é o que eu acabei de falar para vocês. O ato simbólico de usar o jugo nos ombros transmitia a ideia de escravidão. Vocês vão entender o que é escravidão, porque um só vai para onde o outro vai, quer dizer, não pode sair para outro canto, né? Escravo mesmo. Restrição e aprisionamento. Os mensageiros eram embaixadores estrangeiros em Jerusalém. Então, vocês vão ver o que é. Até porque fala dessas outras cidades? Porque da mesma forma que aconteceria com Judá, o Senhor ia punir todas as cidades vizinhas também. E fala sobre cada uma dessas cidades. Tá? O profeta Ezequiel também fala sobre cada uma dessas cidades aí, ou algumas delas foram citadas pelo profeta Isaías também. O negócio babado é louco. Os embaixadores estrangeiros deveriam anunciar aos seus senhores que Deus de Israel é o verdadeiro Senhor, soberano sobre a criação e as atividades humanas. Eles tinham que declarar isso. Com todo o seu poderio, as suas conquistas militares, o rei da Babilônia ainda era servo de Deus de Israel, realizando os propósitos do Senhor literalmente, ou seja, o julgamento sobre Judá. Então fala que era servo do Senhor, por quê? Porque ele estava sendo usado como instrumento para punir o povo, né? Também para trazer julgamento sobre o povo de Judá.
Após a morte de Nabucodonosor em 562 a.C., seus herdeiros sucessores mantiveram o controle da Babilônia por 24 anos. A Babilônia sucumbiu sem impor resistência a Ciro e ao exército persa em 539. Mais tarde, Alexandre o Grande da Grécia lá aí dominou. Aliás, tem um filme fantástico onde mostra, nós vamos falar o mês que vem também sobre essa passagem, vou ver se eu consigo trazer um trechinho para vocês verem. Fantástico, como era o poderio da Pérsia, como que eles invadiam, como que ia se lutar contra a Grécia, o que eles fizeram, botaram um monte de navios assim, construíram uma plataforma por cima dos navios, porque como que ia passar a carruagem de um lado para o outro? Então eles colocam várias, era uma engenharia para a época, algo fantástico, uma embarcação do lado da outra assim, ó, e aí botaram uma madeira no meio dela e passaram por cima de todas as embarcações para chegar do outro lado. Olha que imagina, que era aquilo lá, né? Algo fantástico. O símbolo do jugo foi explicado aos embaixadores estrangeiros. Aqueles que não se submetessem como vassalo à Babilônia seriam punidos. Então você vê que o Senhor deu uma oportunidade aqui também para esses estrangeiros que estavam ali ao redor, que faziam muito comércio com o povo de Judá também. Olha, vocês aí, ou vocês se submetem também à Babilônia, né? Ou o que vai acontecer? Vocês vão ser punidos também da mesma forma. Então vocês ficam lá como vassalo da Babilônia, ou a chapa vai esquentar para vocês também. Esse foi o recado que cada um desses mensageiros levou para o seu rei lá, né? A maneira como os reis convocavam vários profetas adivinhos para obter direcionamento é bem conhecida a partir do livro de Daniel. Lembrando que essa classe de adivinhos era proibida pela lei lá em Deuteronômio 13, tá? Bem como os agoureiros, os encantadores, ambos comuns entre as nações, e mais proibidos de realizarem as suas práticas em Israel. E a gente sabe que muitos reis de Israel, principalmente Israel, não tanto de Judá, mas Israel, foram buscar todos esses adivinhos, agoureiros, o próprio Saul. Não foi lá pegar aquela mulher, uma mulher que foi chamada dos mortos lá, e ele fala que tinha falado com o profeta que era Samuel, quando na realidade não era profeta Samuel coisa nenhuma, né? Então, assim, era uma prática proibida e muitos deles fizeram. O esforço coletivo desses adivinhos para determinar o futuro das nações fracassou. Quer dizer, eles não tinham conhecimento de coisa nenhuma, não era profeta de Deus, então tudo que falaram era mentira. Quer dizer, tudo que fizeram fracassou. Com os falsos profetas de Judá, eles declaravam uma mensagem de rebelião e resistência contra a Babilônia. Quer dizer, tudo que eles profetizavam, ou esses buscavam os estrangeiros, adivinhos, esses agoureiros aí do povo estrangeiro, tudo que eles traziam de informação olha, o que acontece? Se submete, resiste à Babilônia para que vocês tenham vitória. Então, quer dizer, quando Deus falava para eles se submeter à Babilônia, quer dizer, servir de escravo, ir para a Babilônia, se entregar para a Babilônia, os outros falavam que era para eles resistirem, ou seja, através de guerra contra a Babilônia. Vamos lutar contra a Babilônia, não vamos deixar a Babilônia nos dominar. Essa era a questão, tá? Então o que acontece? Eles falavam para resistir. Apenas Jeremias defendia a verdade, que Deus iria punir Judá por intermédio de Nabucodonosor. Então ele deixava claro, na realidade é a punição do Senhor, o Senhor vai usar a Babilônia. É isso que o povo tinha que entender, que eles tinham que se submeter e o Senhor ia usar a Babilônia para punir o povo. Amém? Ali era um momento de deserto, um momento de conserto com o Senhor. A mensagem de Jeremias a Zedequias era a mesma que ele apresentara aos embaixadores estrangeiros. Submeta-se a Nabucodonosor e aos babilônios e vivereis. Ou rebelaste contra Nabucodonosor e contra Deus e morrerás. Então, a mesma coisa que ele tinha falado para o rei Zedequias, estava falando para os povos estrangeiros. Se submete à Babilônia ou... O que vai acontecer? Você está, na verdade, negando a isso, você está indo não só contra a Babilônia, mas contra Deus, então vocês vão morrer. Esse é o recado. E o Jeremias tinha falado isso também. Ó, você vai fugir para o Egito, vocês vão morrer no meio do caminho. Você vai enfrentar, vai morrer. Aqueles que iam sobreviver, aqueles que se entregassem tranquilamente, em paz lá e fossem para a Babilônia. Esse era o recado do Senhor para o povo. Imagine como que era isso, ouvir isso aqui naquela época. A mensagem de morte é apresentada por meio do mesmo trio de termos sobre a destruição transmitida às nações estrangeiras. Jeremias falou não apenas contra os líderes religiosos, mas também contra os líderes políticos, assumindo uma postura que o classificaria como um traidor da nação. Então, tudo que ele falou com relação à destruição de Jerusalém,
a destruição dos povos estrangeiros, isso dava como se ele estivesse falando contra a nação. Então, por isso, inclusive, que o povo lá queria com Zedequias matar, com o rei Zedequias matar ele de qualquer jeito, jogar ele naquele buraco. Porque eles entendiam que ele era o inimigo mortal, o inimigo número 1 da nação. O cara que falava contra a nação. Então ele era tido como inimigo número 1. Então, o motivo da resistência do povo com ele, né? Apesar da oposição que enfrentou, o profeta manteve-se firme em sua compreensão sobre a mensagem de Deus. E essa é a diferença do servo de Deus. Mesmo quando a palavra é dura, mas o Senhor manda você falar, tem que falar, ponto, acabou. Então o profeta Jeremias é assim, ele foi firme, mesmo quando ninguém queria ouvir, ou quando rejeitava, ou quando ele corria risco de vida, né? A zombaria, principalmente, além de tudo, ainda tinha a zombaria. Às vezes a zombaria dói mais do que o castigo efetivo. Prendeu o cara ficou preso lá, acabou. Mas a zombaria, por onde o camarada passa e o que ele passou, é algo, né? Dá para imaginar aí. Os falsos profetas deram esperança às aspirações de Zedequias e de se libertar do jugo da Babilônia. Mas Jeremias disse que essas palavras eram falsas. Faladas em nome do Senhor eram falsas, não eram verdadeiras. Pelo fato de terem profanado o nome de Deus, tanto o rei como seus profetas iriam perecer. Então Jeremias deixa muito claro, olha, aquilo que eu te falei lá, Zedequias, não mudou em nada, é a mesma palavra. Lembra que quando ele ficou preso lá, quando colocaram ele no buraco, né, o que acontece? Quando ele é tirado do buraco pelo rei Zedequias, o etíope lá vai lá e fala para Zedequias, coitado, estão fazendo com ele, é maldade, tira ele de lá. E ele tira, ele chama Zedequias, o profeta vai perguntar para ele novamente, e aí, tem alguma palavra para mim? Ele falou, mas a palavra é a mesma, não mudou em nada. Deus não tinha mudado. O povo é que tinha que mudar o que estavam fazendo. E aqui, novamente, ele insiste com o profeta fala novamente para ele, olha, o destino é a Babilônia, ponto, acabou, não vou mudar, o discurso é esse. Essa é a palavra que o Senhor mandou trazer, ponto, acabou. Quando Jerusalém sucumbiu em 586, quando botou fogo e destruição do templo, Zedequias tentou fugir para o deserto, por meio da estrada que levava a Jericó. E ele foi capturado e levado a Ribla, onde seus filhos foram assassinados diante dele, e então seus olhos foram vazados. Isso aparece lá em 2 Reis, capítulo 25. Então, quer dizer, ele tinha uma oportunidade, o profeta Jeremias falou com ele pessoalmente várias vezes, porque era rei, inclusive agora acabou de alertar ele, olha, se você tentar fugir, eles vão te capturar, você vai perecer. Perecer o que significava naquela época, era a morte. E Jeremias já tinha falado várias vezes que ia morrer o povo. Então ele deixou claro que ia morrer. Só que o que acontece? Ele tentou fugir. E quando ele fugiu, foi capturado. E aí foi capturado ele, a família dele, o que aconteceu? Matou os filhos diante do camarada. Você imagina? Ele viu a morte dos filhos. E além de tudo isso, ainda vazou os olhos dele. Ficou com os olhos vazados. Esse ato de particular barbárie significava que a última coisa que Zedequias veria na vida seria a morte dos filhos. Quer dizer, você vai ver a última coisa? Você vai ver sim. Está aqui, a última coisa que você vai ver é a morte dos seus filhos. Muito punk essa passagem. O terceiro discurso de Jeremias era apresentado como uma advertência aos profetas e ao povo que davam ouvidos aos falsos profetas com relação ao futuro da nação e do templo. Olha, agora houve um recado que eu vou dar para vocês que estão escutando os falsos profetas que estão falando com relação à nação e quanto ao templo. Se os sacerdotes dessem ouvidos a palavras falsas dos profetas com relação à inviolabilidade do templo, estariam selando seu próprio destino e também o daquele edifício. Muitos utensílios foram levados embora por Nabucodonosor durante o exílio de Jeconias ou Jeoaquim aí. Então você vê o que acontece. Foram lá, aquilo que o profeta tinha falado, e inclusive o Senhor tinha falado lá, né, com Ezequiel, com o rei Zedequias. Lembra quando ele abriu os tesouros lá? Que o rei abriu, Ezequias abriu o templo lá, mostrou para a Babilônia. E o Senhor falou, né, tinha falado que lá na frente ia acontecer, iam lembrar todas as coisas da casa do Senhor. E aconteceu exatamente agora. Então o profeta adverte o povo aí, e advertiu não só os profetas, sacerdotes, todo o povo, né, aqueles que tinham responsabilidade, não só aqueles que tinham de profetizar e aqueles que tinham obrigação do quê? Com o templo e ensinar o povo, né?
os falsos profetas afirmaram que a Babilônia seria derrotada e os utensílios do templo seriam devolvidos. Fala sério, né? Quer dizer, mesmo depois de tudo isso, ainda continuavam profetizando que a Babilônia ia ser derrotada. Derrotada como? Jeremias propôs um teste para verificar se as palavras dos profetas eram verdadeiras. Se a palavra do Senhor com eles, se os profetas realmente estavam trazendo a mensagem do Senhor, sua oração para a permanência dos utensílios do templo havia restado e seria respondido. Quer dizer, se eles estão falando, se é realmente a palavra do Senhor, vai se concluir, vai se cumprir. E de fato não era a palavra do Senhor, coisa nenhuma, não se cumpriu. O que se cumpriu foi aquilo que Jeremias tinha falado, que os utensílios foram levados. De acordo com Jeremias, os utensílios que restaram seriam levados durante a destruição final da cidade. Os eventos provariam que essa declaração, as palavras do Senhor, eram verdadeiras. A mensagem de Jeremias vinha do Senhor e é apresentada em detalhes. Os utensílios remanescentes do templo, bem como o palácio do rei, seriam levados à Babilônia, até que o Senhor trouxesse o povo de volta. Em meio a uma mensagem contra os falsos profetas, Jeremias transmite uma palavra de esperança e restauração. Quer dizer, mesmo diante de tudo que estava sendo falado e coisa e tal, Jeremias ainda traz uma palavra de conforto, falando que depois de tudo existe o quê? Uma luz no fim do túnel. Qual que era? A restauração do templo, a restauração do povo, trazendo o povo de volta. E aí a gente vê Esdras e Neemias aí reconstruindo tudo. Amém? A destruição era iminente, mas Deus não se esqueceria do seu povo. Ele iria restaurar os remanescentes justos. E os judeus se importavam apenas com os objetos do templo e não com sua vida espiritual, pois sua relação com Deus tornara-se superficial. Quer dizer, estavam muito mais preocupados com os utensílios, com aquilo que era de ouro, prata que estava no templo e tudo mais, do que realmente ter comunhão com o Senhor, com a parte espiritual. Então, uma minoria aí, que são esses justos aí, que seriam poupados aí, né? Vamos lá, capítulo 28. Vamos ler do 1 ao 4 aí, diz assim. No mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, isto é, no ano 4º, no 5º mês, Ananias, filho de Azur, o profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: quebrei o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos eu tornarei a trazer este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, em que daqui tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia. Também a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e a todos os exilados de Judá que entraram na Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrei o jugo do rei da Babilônia. Então aqui uma palavra, né, de restauração. Jeremias lutando aí com os falsos profetas, mas aqui tem uma palavra de restauração que o Senhor faria lá na frente, trazendo inclusive a libertação desse rei aqui, o rei Jeconias. Ananias era de Gibeão, localizado a 10 quilômetros ao noroeste de Jerusalém e cerca de 8 quilômetros, né, ao oeste da cidade natal de Jeremias, que era Anatote. Só para você entender a geografia aí. Ananias acolhia a crença popular de que o reinado de Zedequias era ilegítimo e que Deus iria restaurar Jeconias, ou Joaquim, ao trono de Jerusalém. Ele não reconhecia o reinado de Zedequias. Disse então Jeremias em seu discurso, que pode parecer inclusive sarcástico, né? Mas certamente o profeta desejava que as palavras de Ananias viessem de Deus, né? Felizmente. Jeremias não desejava que o templo do Senhor fosse destruído e que os utensílios fossem levados para a Babilônia. Todavia, a mensagem que ardia em seu íntimo dizia o contrário daquilo que estava sendo falado. A mensagem de Ananias a respeito da paz e prosperidade era contrária à longa tradição dos genuínos profetas hebreus, Amós, Oséias, Miqueias, Joel, Naum, que falaram sobre o julgamento e a destruição contra grandes reinos como a Síria e o Egito. Então aquilo que Ananias estava falando de paz, de coisa e tal, era contrário àquilo que o profeta Jeremias estava falando, o que muito doeu para ele, porque ele não esperava essa do profeta Ananias, né? O Ananias era um falso profeta.
O reinado e o jugo do pescoço de Jeremias quebrando o diante do povo, Ananias o fez declarar ousadamente: assim quebrarei o jugo de Nabucodonosor depois de passados 2 anos completos de sobre o pescoço e de todas as nações. Então o que o profeta Ananias estava falando que depois de 2 anos ia acontecer, não ia fazer coisa nenhuma. Na verdade o povo ia ficar 70 anos no Egito. Esse anúncio contradizia todas as afirmações de Jeremias e defendia a rebelião contra a Babilônia por parte de Judá e das nações ao derredor, algo que o rei Zedequias sempre desejou. Então, aquilo que Jeremias estava falando é o seguinte: tudo essa encenação que fizeram aqui não tem nada a ver, não provém do Senhor coisa nenhuma. É o falso profeta Ananias está falando, porque a palavra do Senhor diz: nós vamos para a Babilônia, precisa se entregar e ir para a Babilônia. O livro de Jeremias, em alguns capítulos, a gente parece até repetitivo. Mas por quê? Porque o povo não ouvia. Né? Então, é repetitivo porque o povo não dava ouvido. Por mais que o profeta falava, o povo não ouvia. Então, por aí você já imagina o quanto que às vezes o Senhor fala conosco. Não pense que é diferente, não. Após um período indefinido de tempo, veio a palavra do Senhor a Jeremias. O profeta de Deus foi instruído a retornar a Ananias com uma nova interpretação sobre o jugo. Isso porque aquilo que o profeta Ananias estava entendendo quando viu Jeremias com o jugo, ele interpretou e falou toda aquela história. E agora o Senhor manda Jeremias voltar a Ananias com uma outra interpretação sobre esse jugo que foi colocado lá simbolicamente no pescoço de Jeremias. Pelo fato de Ananias ter quebrado o jugo de madeira original, Deus iria substituí-lo por jugos de ferro sobre todas as nações que não poderiam ser destruídos. Então, quando ele quebrou aquele jugo de madeira simbólico que estava sobre Jeremias, ele estava dizendo que ele estava quebrando a maldição contra... Não era assim? Jeremias não tinha usado aquilo simbolicamente, falando sobre o que iria acontecer com o povo, sobre esse jugo, a escravidão, tudo que eu ministrei hoje, hein, pessoal? Não esquece, em nome de Jesus. Então, o que aconteceu? Ele representou isso aí, ele interpretou, quebrou e falou que depois de 2 anos o povo ia voltar. Aí agora você fala, então volta lá e conta outra história. Pois agora eu vou colocar de ferro e quero ver você quebrar para mostrar para o povo que está quebrando a maldição. A realidade é essa, tá? Então você imagina, agora ficou estreito para esse profeta. Todas essas nações contra as quais Jeremias havia falado originalmente serviam a Nabucodonosor. Ananias não havia sido enviado por Deus, mas havia afastado o povo do Senhor com mentiras. Como resultado, Ananias seria lançado de sobre a face da terra e morreria naquele mesmo ano. Essa é a sentença do falso profeta. Então, na segunda-feira eu falei muito sobre isso, e a sentença dos falsos profetas não é das melhores, né? E aqui você vê mais uma vez, mais um profeta, olha o que aconteceu com ele. 2 meses após Ananias profetizar a respeito do cativeiro de Judá, o profeta estava morto. Então você vê que a chapa realmente esquentou para o profeta aí. Deixa eu ver que eu tenho mais o capítulo 29, vamos ver aqui. Hoje vai dar para a gente avançar, vamos que dá tempo. 10 minutos eu consigo aqui ministrar o capítulo 29, tá bom, pessoal? Rapidão. Vamos lá. Capítulo 29, a carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. Por quê? Foram levados de levas para a Babilônia, tá? Por isso você vê cartas enviadas aos cativos para a Babilônia, por quê? Não foi levado todo mundo uma vez, teve uma entrada, a segunda, e em 586 aí levou praticamente quase todo mundo, tá? Então vamos lá, do 1 ao 3. São essas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciões do cativeiro, como também aos sacerdotes, os profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. E depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias e a rainha mãe, e os oficiais, os príncipes de Judá e de Jerusalém, e os carpinteiros e os ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safá, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia, e aí ele vai começando a falar em toda a história aí. Bom, o propósito da visita pode ter sido várias situações, e aí tem muita coisa que às vezes não está escrito, aí são historiadores, estudos que falam. Seriam negócios oficiais de rotina, seria uma suposição, até porque a gente vê que no passado eles tinham visitado, inclusive, o rei Ezequias, então
Poderia ser como foi dessa mesma forma, tá? Então seria negócio de rotina, levar tributo de Judá, porque Judá ficou por um tempo pagando tributo para não ser levado cativo. Quando houve rebelião, aí foi levado de fato para a Babilônia. E talvez dar garantias a Nabucodonosor sobre a aliança de Judá com a Babilônia, diante das rebeliões dos estados vassalos da Transjordânia e da Fenícia, quer dizer, todos os povos que estavam se revoltando contra a Babilônia. Talvez um dos motivos dessa visita seja essa. Olha, não, Judá está em paz e coisa e tal, né? Não dá para ter certeza aí. Jeremias lembrou a comunidade dos exilados que, em última instância, era Deus e não Nabucodonosor, quer dizer, é Deus que vai fazer e não Nabucodonosor, que havia levado todos os que foram transportados para a Babilônia. Ou seja, deixando claro para eles, olha, não foi Nabucodonosor que levou vocês porque ele quis levar. Deus ordenou e deu condições para Nabucodonosor fazer. Era essa a questão. O povo ir para a Babilônia é porque estava usando Nabucodonosor, porque a partir da hora que castigou o povo entendeu, o que o senhor fez? O senhor levantou Ciro e puniu Nabucodonosor? Então, acabou. Então era simples assim, o povo entender que era o Senhor e não o rei. Jeremias havia proclamado um período de 70 anos de exílio na Babilônia. Por enquanto, aconselhou o povo a se estabelecer e dar sequência às atividades diárias normais, ou seja, vão continuar orando, continuar fazendo todas as coisas. Então, essa palavra, inclusive, ela vem muito de encontro com o que nós estamos vivendo hoje. Nós não podemos ir na igreja física, mas temos a oportunidade de continuar fazendo as mesmas coisas que a gente fazia na igreja física na nossa casa. Por quê? Porque nós somos templo do Espírito Santo. Então, meu posicionamento, a minha aliança com o Senhor, a minha oração, o meu clamor, a minha adoração, tudo eu posso fazer dentro da minha casa. Então, hoje nós temos isso. Tanto é que até o povo está trabalhando aquilo que era difícil, aquilo que era impossível. Algumas profissões falavam, não tem como o cara trabalhar de casa. Hoje, você vê quantas pessoas estão descobrindo que podem trabalhar de casa na mesma função que fazia no serviço. E às vezes até melhor, né? Então o que acontece? Aqui ele fala sobre esse tempo da Babilônia, que o povo não poderia parar de fazer o que se fazia antes. Quer dizer, não dava para ir para Jerusalém lá entregar um holocausto, mas o povo podia buscar o Senhor, como Daniel dá esse exemplo. Orava 3 vezes ao dia, mesmo correndo risco de vida. Né? Os termos edificarei e plantei são significativos, porque cumprem desígnios específicos do chamado de Jeremias, né? O exílio não significava necessariamente aprisionamento ou escravidão, mas a retirada do povo e o estabelecimento em terras desconhecidas. Se o povo fosse fiel durante o cativeiro, Deus faria com que prosperassem, tendo filhos e colheitas abundantes. Quer dizer, mesmo estando na Babilônia, se o povo fosse fiel, obedecesse, ouvisse o Senhor, quer dizer, voltasse às práticas que eram antes de toda a contaminação e idolatria, o Senhor ia trazer o quê? Ia trazer abundância sobre a vida deles. O quê? Ia ser fértil. As mulheres, como as mulheres hebreias eram férteis, lembra lá no Egito? Que quando as egípcias nasciam crianças, as mulheres hebreias lá, né, como parideiras. Então o que acontece? Se o povo se mantesse, o Senhor ia trazer abundância, quer dizer, ia sustentar esse povo ainda na Babilônia. Amém? Trazendo prosperidade. Os exilados foram instruídos a procurar orar pela paz, ou seja, pelo bem-estar da Babilônia e de outras cidades para onde foram deportados. Dessa maneira, eles mesmos viveriam em paz como beneficiários da soberania de Deus sobre as nações. Quer dizer, vocês querem viver em paz? Está na Babilônia? Ah, não é fácil, mas se vocês continuarem obedecendo ao Senhor, né, ou aqueles que pegaram o retorno e passaram a obedecer ao Senhor, vão ter paz, vão conseguir viver, apesar de tudo, bem na Babilônia ou em qualquer outro lugar. Então, quando a gente tem um Senhor, é o que eu falo. Eu passo os verdejantes sem o Senhor é uma coisa. Agora, você vai para o deserto com o Senhor, eu prefiro estar no deserto com o Senhor do que eu passo verdejante sem o Senhor, né? Que adianta a arca sem a presença de Deus, né? Jeremias transmitiu uma advertência contra aqueles que desejavam seguir o conselho dos profetas adivinhos que tinham sonhos e falavam, né? Uma advertência semelhante foi transmitida às nações ao redor de Judá. Isso a gente vê, a gente viu em Jeremias capítulo 27 e vamos ver em alguns para frente aí também, tá bom? O conceito dos 70 anos de cativeiro na Babilônia é mencionado novamente com base no capítulo 25. O número de 70 simbolizava fechamento, totalidade, o cumprimento dos planos soberanos de Deus para a sua criação e dos seres humanos. Cumprimento dos anos de domínio babilônio também marcaria o final do exílio de Judá. Depois o Senhor dá ênfase consideravelmente sobre os seus planos
imutáveis de trazer paz e não mal. Aí já falamos sobre lá na frente, né? Esperança em um futuro, para um povo que naquele momento não tinha esperança de nada, né? Deus havia encerrado o seu relacionamento com Judá e ele se lembrava de suas promessas de restauração. Então, quer dizer, o Senhor ainda, apesar de tudo que o povo fez, do cativeiro, o Senhor fala que ainda se lembra das promessas que fez para o povo, né? E principalmente uma promessa de restauração. O Senhor não tinha se esquecido disso. A reação prometida pelo Senhor para as orações dos profetas coloca-se em contraste com a recusa de ouvi-los, como nós vimos em Jeremias capítulo 7, de todo o vosso coração. Lembra quando fala lá, o Senhor não, tem hora que não queria ouvir. Por quê? Porque o povo estava na contaminação tão grande, mas aqui você vê que o Senhor já fala em ouvir as orações do povo. Essa descrição difere grandemente da descrição mais comum a respeito do coração do povo de Judá, como sendo ímpio e rebelde, como em muitos momentos foi falado. Por quê? O povo passou a adorar outros deuses, tinha um coração ímpio e rebelde, tão ruim quanto o próprio ímpio, ou como o estrangeiro, aqueles que não conheciam a palavra do Senhor e tinham outros deuses, né? Deus sondaria o coração do povo e revelaria seu verdadeiro caráter. Então, no deserto você vai ver o verdadeiro caráter do camarada, né? Aquele que vai continuar buscando ao Senhor, ou aquele que vai se afastar do Senhor. Está no deserto aí, não quer saber de Deus coisa nenhuma, né? Orou uma vez, não foi atendido, não vai orar a segunda, né? Fala sério, você imagina quantos profetas oraram mais de uma vez para algo acontecer? Pega o profeta Elias, 3 anos e pouco sem chover, ele orou uma vez, continuou orando, de tal forma, colocou a cabeça no meio do joelho. Olha a forma como ele estava, com o rosto em terra mesmo, orou. Manda o moço lá subir, não tem chuva nenhuma não estou vendo nada de chuva. Continuou orando, não parou, o camarada foi uma, foi duas, foi 3, e ele não desistiu. Na 7ª vez que eu falei, vejo uma nuvenzinha, tamanho da palma de uma mão. Falei, então pode subir aí, corre, avisa a Acabe para emparelhar o carro dele lá, pega os cavalos e corre, porque a chuva está chegando. Então você vê, um profeta que não parou, não desistiu, né? Isso nos motiva, porque quando a gente está no deserto, o que a gente quer fazer? A gente quer parar. É muito mais fácil parar, desistir, cansar, né? O motivo da vergonha de Jerusalém era seu fracasso em ouvir as palavras de Deus, reveladas por meio de diretrizes da aliança e da proclamação diligente, madrugando e falando dos profetas. Então o povo falou, ouvia os falsos profetas e falava daquele profeta que realmente falava a palavra do Senhor. Acabe, filho de Colaias, e de Zedequias, filho de Maazéis, são os profetas mencionados no capítulo 29, tá? Os dois foram acusados por Jeremias de um crime deplorável, profetizar mentiras em nome do Senhor. Então tá aqui, eles foram acusados de um crime, né? Aí Jeremias fala, quando manda essa carta, fala também desse crime que eles fizeram, porque falaram aquilo que o Senhor não tinha dito, né? A mentira deles consistia em profetizar o colapso iminente da Babilônia, o que não é verdade, e a restauração dos cativos de Jerusalém, o que naquele momento também não era verdade. O que Ananias estava falando de 2 anos, não tinha nada a ver, eram 70 anos. Essa profecia falsa estimulava a rebelião contra Deus e era uma ofensa capital, como a gente viu lá em Deuteronômio capítulo 13, quando você fala sobre a palavra do Senhor. A punição profetizada a respeito de Acabe e de Zedequias foi a morte por ordem de Nabucodonosor, que matou ambos. O termo maldição, como é citado aqui, pode ser o jogo de palavras com o nome de Colaias, chamado pelo Senhor em Jeremias 29. Esse profeta afirmava ter sido chamado por Deus, mas estava sendo amaldiçoado juntamente com aqueles que apoiavam sua mensagem. Esses líderes judeus agravavam seu pecado com seus atos de loucura. Então aqui, muito possivelmente, por quê? Porque na realidade ele falava mentiras e não verdade, né? Por isso veio esse castigo sobre ele. Jeremias se pronunciou a Semaias e a Neelamita com respeito à correspondência dele, né? A correspondência dele com Sofonias, filho de Maés. Não é o autor do livro de Sofonias, tá? Esse Sofonias aqui não é o autor do livro de Sofonias, só para vocês lembrarem, para vocês saberem. E os sacerdotes de Jerusalém, ele começa a falar sobre essa carta que ele envia, o porquê que ele enviou. Semaias havia desafiado a aparente benevolência de Sofonias em lidar com as profecias de Jeremias a respeito do futuro imediato dos exilados. Então ele questionava Sofonias, e Sofonias está acreditando naquilo que o profeta Jeremias estava falando. Então aqui já mais uma conversa entre eles aí.
Observação, profeta Sofonias, o autor do livro que leva seu nome, era filho de Cusi. Só para vocês verem que a Bíblia está falando que não é o mesmo, aqui fala o nome do pai, que é um outro. No caso, Sofonias, autor do livro lá de Sofonias, capítulo 1, você já vai ver lá, você vê lá que fala que o pai dele é Cusi, tá bom? Quando Sofonias recebeu a carta de Semaias, leu a Jeremias, e que então recebeu uma palavra de julgamento da parte de Deus contra Semaias e sua família. As acusações contra Semaias faziam um paralelo com várias outras ações, ou profecias de julgamento de Jeremias. A sentença contra ele é semelhante à lançada contra Passur, que é o outro também que só Jesus, contra Joaquim e o Jeconias, e contra Ananias, quer dizer, todos aqueles que tinham falado errado. Passur que tentou matar Jeremias, Ananias tinha acabado de profetizar errado, e esse aqui com ele, todos eles era a mesma profecia, a mesma situação. Os profetas mentirosos não iriam sobreviver ao cativeiro e não desfrutariam da restituição após a limpeza completa. Jeremias foi acusado de fanático por permanecer firme no seu envio de Deus, enquanto outros profetas profetizavam falsamente. Então, quer dizer, ele continuou firme naquilo que ele tinha falado desde o começo. O profeta não mudou de acordo com a situação, pelo contrário, ele permaneceu naquilo que ele havia falado desde o começo. Amém? Então aí termina o capítulo 29. Hoje nós conseguimos andar bem. Eu aí terminei no horário, hein, pessoal? Se ficou alguma dúvida, vocês podem me chamar no WhatsApp da igreja, ou no meu particular, quem tem, fique à vontade. Mas aqui nós vamos ver muito no profeta Jeremias, ele relatando aqui essa situação da Babilônia e aqueles que realmente traíram a palavra do Senhor. Alguns profetas são citados os nomes porque eram aqueles que tinham obrigação, Poxa vida. E fizeram coisas erradas, Então, muito se fala aí. Você viu que até profecia com relação ao tempo de duração do exílio, que foi falado pelo profeta Ananias, não tinha nada a ver, Amém? Glória a Deus, pessoal. Bora orar, então? Obrigado pela companhia de todos vocês aí, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos por um instante. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar por essa noite extraordinária que o Senhor nos preparou, Pai. Quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, visita poderosamente a cada um que viu essa live ao vivo, aqueles que vão ver na retransmissão, sejam tocados, curados, libertos e restaurados, Pai, em nome de Jesus. Tira o comichão dos ouvidos, Pai, em nome de Jesus. Pai, abre o entendimento deles para compreender essa palavra que foi ministrada nesta noite, Senhor, que eles sejam usados como instrumento, Pai, e que essa palavra, esse estudo possa chegar aos quatro cantos dessa terra, Deus, em nome de Jesus. Visita poderosamente, renova as forças de cada um dos teus servos, Pai, que vieram participar nessa noite, Deus, em nome de Jesus. A tua palavra diz que o povo peca, perece por falta de conhecimento, mas a partir de hoje o teu povo tem acrescentado conhecimento, tem buscado conhecer as tuas escrituras, Pai. Visita poderosamente, Deus, em nome de Jesus, e eu, como servo e ministro do Senhor, envio eles para uma noite extraordinária, debaixo de poder, unção e autoridade, em nome de Jesus. Amém? Pessoal lindo, glória a Deus pela vida de vocês, obrigado pela companhia. Essa é a Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias. Um beijo grande, fica na paz do Senhor e até segunda-feira que vem no A Luz da Palavra, espero vocês às 19 horas, amém? E o resto da programação da igreja, espero vocês também, pessoal? Um beijo grande, tchau, tchau.